Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo, que nós vamos reagir junto aqui, trazendo tudo aí sobre o espetáculo, show, chocolate aí do Mengão no estádio do Maracanã, 4-0 aí contra o Corinthians e assumiu a liderança isolada da competição. Então, galera, já deixa aquele like. Vamos ver aqui o que a mídia paulista aí falou aí sobre o show da equipe de Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro. Mas vamos direto ao Rio de Janeiro. Alexandre Silvestre, as informações do amasso. Foi uma lavada para o Flamengo em cima do Corinthians, 4-0. Boa noite, Silver. Fala, Garrafa, beleza? Aqui no Maracanã, lotado numa linda tarde de domingo no Rio de Janeiro. O Corinthians tomou uma lavada. Foi um passeio do Flamengo para cima do Timão. 4-0, fora o baile. Teve olé. Dorival Júnior, o novo treinador, esteve presente, assistiu ao jogo de uma das tribunas aqui do estádio Mário Filho e não deve ter gostado nada do que viu. Daqui a pouco eu volto para falar ao vivo com vocês para aquela tabelinha esperta a respeito desse pós-jogo do Corinthians, que perdeu feio para o Flamengo. Dorival Júnior está na área, deve assinar na segunda-feira, iniciar o trabalho já e comandar o time na quarta. Daqui a pouco mais detalhes para vocês no Mesa Redonda. Legal, tá bom, Silvestre, você volta daqui a pouquinho acompanhando o embarque do Rio para São Paulo, da delegação do Corinthians, já com Dorival Júnior. Então, daqui a pouquinho, tudo isso no Mesa Redonda. Mas vamos direto, até antes de apresentar convidado e tal, Michele, presentes enquete, vamos direto... Brigando pelo título. Você concorda, Chico, que é Palmeiras e Flamengo brigando pelo título? Ou... Não, eu acho que não. Acho que é muito cedo para dizer isso. É? O Flamengo, embora tenha vencido o Corinthians hoje com uma goleada, ainda tem muitos campeonatos pela frente. Tem Mundial pela frente, mundial, data... E o Flamengo vai para o Mundial com força. É diferente do Palmeiras, por exemplo, e dos outros times. Botafogo, ele vai com força, porque ele realmente tem um time bastante entrosado, de jogadores de nível ótimo, de nível bom para cima. Então, quer dizer que é complicado. Agora, o Palmeiras, como disse o Miller, né, é o tal negócio. O cara tem um time que pode fazer melhor e os jogadores não fizeram. Aliás, então, Chico, a diferença é essa. E o Flamengo... Dorival está com a delegação do Corinthians. O Corinthians já veio para o São Paulo. Você está, pelo que eu estou vendo, aí no aeroporto do Galeão, Silvestre. Fala, Garrafa, boa noite, galera, Mesa Redonda, aquele abraço, sim, aeroporto do Galeão. O Corinthians acabou de embarcar, acabou de decolar, na verdade, voo fretado, a caminho de São Paulo, levando na bagagem essa trolha de 4-0 que tomou aqui do Flamengo no Maracanã um pouco mais cedo, nesse domingo, e com Dorival Júnior junto com a delegação. O Dorival veio por conta própria para o Rio, chegou à tarde, foi para o jogo, está voltando com o time. Eu troquei mensagem com o Dorival Júnior agora, durante o taxiamento lá da aeronave aqui na pista, e o Dorival disse: estou com o time, me apresento amanhã, assino o contrato, e o Dorival vai comandar o Coringão na estreia do Timão na Libertadores não na Copa do Brasil, que é quarta-feira contra o Novo Horizontino, que de uma certa forma sempre será o time do Eduardo Batista, nosso querido convidado. O Dorival está num avião e começa o trabalho amanhã, assina o contrato e vai para dentro, Garrafa. Segura aí, Silvestre, então, e aproveite para apurar um pouco mais. Repórter tá no trabalho, mudou. Pauta acontece na hora. Tem técnico que caiu e é aí no Rio de Janeiro. Segura, na sua próxima entrada eu quero atualizações sobre a queda de Fábio Carilho. Prepara o Zé Paz para o destaque final do Palmeiras, para passar como é que vai ser a semana do Palmeiras. E ainda o Silvestre lá com a demissão de Fábio Carilho. Silvestre que vem com as informações já do Corinthians, diretamente do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo e o Palmeiras, você em casa, você concorda? Essas duas equipes que vão brigar daqui até a final do Campeonato Brasileiro, vocês concordam com o Miller ou discordam? Antes disso, Michele Janela, temos presentes, não é, Michele? Vou dar o primeiro ganhador de presente aqui do Mesa Redonda, é o Super Kit. Só que antes tem aquele recado importante que eu mais gosto, né, filho? Aqui, vamos lá. Flamengo é o líder com 14 pontos, o Palmeiras tem 13. Mesmo que o Palmeiras empatasse, o Flamengo seria líder pelo critério de saldo de gols. Então, o Flamengo tem um pontinho à frente do Palmeiras. Se o Bragantino venceu o Santos hoje, está jogando agora, ele passa o Palmeiras. Aqui está computado até agora o empate do... Já está computado a vitória parcial do Bragantino aí. Vitória parcial do Bragantino. 11 pontos, Bragantino em terceiro. Cruzeiro
Cruzeiro é o quarto com 10, Fluminense é o quinto, Internacional é o sexto. Bahia, sétimo. Bahia, olha a vitória. Bahia tava. Bahia, 2 vitórias seguidas. A 1 ponto ali da zona de rebaixamento. Bragantino vai chegar aos 13 do Palmeiras, porque saiu o gol agora, daqui a pouco o Salazar já traz todas as informações. Então aqui na parte de cima mudou, mas voltando aqui para o Bahia, ó, o Bahia subiu 2 vitórias, o que faz, né, Edu? 2 vitórias, muda completamente. O Inter venceu o Juventude também. O Inter venceu o Juventude, Bahia é o 7º, Botafogo o 8º, Ceará o 9º, São Paulo o 8º, virando a página, nós temos como... Atenção, virando a página, Vasco com a vitória, com a derrota, permaneceu no 7, o Corinthians também permanece no 7, mas na 12ª colocação, Juventude é o 13º, Mirassol o 14º, Fortaleza e Vitória com 6 pontos, 15º e 16º, e olha o Atlético Mineiro, zona de rebaixamento. Santos é o 2º. O Grêmio empatou, né? O Santos vai cair, o Santos vai cair para 4 pontos. O Grêmio vai inverter aqui com o Santos. O Grêmio empatou com o Vitória. É isso, e o Grêmio vai inverter com o Santos, o Sport na lanterna. Edu, você compreende que Palmeiras e Flamengo vão brigar até o final, ou você vê outras forças por fora? Eu vejo que o Flamengo bem à frente, né? Acho que é um time que, se tivesse que apostar hoje em um time, acho que o Flamengo, né, pelo que mostrou, né, acho que o Palmeiras, por tudo que tem feito, é um time muito forte. Eu colocaria o Internacional. O Internacional é um time bem organizado pelo Roger, um time belíssimo muito trabalho forte, do Roger, né, gente? Né, deu umas escorregadinhas para trás, perdeu um confronto direto com o Palmeiras em casa, né, mas eu vejo que acho que não escapa muito desses 3 times. Esse Mundial aí pode dar uma reviravolta, você fica um mês... É muito ruim, né? O calendário muda. O calendário muda, Alex. Mas como pode dar uma reviravolta, sendo que o Mundial não vai demorar um mês? Sim. Não vai parar o campeonato? Vai. Então, vai parar o campeonato. Vai parar, mas o Palmeiras vai ter a viagem, tem a pressão de Mundial em cima, tem a saída do Estevão, Mundial Miller. É outra coisa, eu acho que se para o campeonato, não vai dar essa... O Flamengo vai pra lá, assim como o Palmeiras. Tem o lado também que os times que vão pro Mundial vão continuar em ritmo de jogo. E os que vão ficar aqui vão ficar um mês sem jogar. Isso pode atrapalhar pra voltar também. Mas aí o que o Garrafa tá falando sobre emocional. Não sou muito ao favor dele, mas agora... Alex, pra você, Palmeiras e Flamengo brigando, você coloca mais alguém? Acho que o Inter ainda tem condições em termos de time pra reagir e entrar nessa briga. Paulo? Mantém? Mantém. Palmeiras e Flamengo? Desde o início que nós fizemos tá polarizado aqui, eu falei... ali. Flamengo, Palmeiras e Inter. É claro que a avaliação, se você olhar aqui a tabela, o que o Edu falou, é óbvio para conhecedor de futebol. O Inter tá jogando bom futebol. Qual o absurdo do Inter ser campeão brasileiro? Nenhum. Nenhum. Hoje não. Mas assim, fazendo uma avaliação daquilo que a gente tá vendo, eu fico com o jogador, fico com o Miller, Palmeiras e Flamengo. Michele, é Palmeiras e Flamengo daqui até o final ou entra alguém nessa briga? É Palmeiras e Flamengo e o Corinthians, quando tiver um treinador também. Eu acho que o Corinthians ele pode retomar o caminho da luz e também da vitória. Vai colocar o São Paulo também fazer média com todo mundo. Você deve fazer média, Michele. São Paulo já não sei. Tá certo. Já não sei. O Inter eu também acho que é capaz, mas o Corinthians eu tenho certeza que... Olha só, hein? E o time que o técnico Eduardo Batista também treinar, esse time também. Bom, o negócio é o seguinte, o Zé Paz vem pro destaque final do Palmeiras pra gente falar do Corinthians. Eu vou com o Silvestre já pro Rio de Janeiro, só que agora o diretor deu aquela trégua pra mim. Vini, nós vamos com o jogo do Corinthians. Vamos mergulhar em Flamengo 1, 2, 3, 4, Corinthians 0. Silvestre está no Rio, acompanhou o Corinthians, que está voltando para São Paulo com Dorival Júnior. Silver, dê um resumo de tudo o que aconteceu no Maraca. Se liga na tela. Cristo Redentor de... O Silvestre mostrou tudo e vai continuar mostrando. Segura um pouquinho aí no Rio de Janeiro. Silvestre acompanhando a delegação do Corinthians. Embarcou há instantes atrás para São Paulo com o Dorival Júnior, que falou com o Alexandre Silvestre. Paulo, por que o Corinthians tomou um amasso do Flamengo? Cara, a minha pergunta foi, durante a tarde assim, Edu, se o Corinthians jogou na altitude. Porque é impressionante, cara. Impressionante como você vê o trabalho do miolo de zaga, os volantes, tudo em cima dos zagueiros, o Yuri correndo ali, o Memphis, é o único que estava fazendo alguma coisinha ali, segurava a bola, mas um Corinthians muito abaixo daquilo que nós esperávamos, e um Corinthians que jogar contra o Flamengo, eu nunca vi jogar desse jeito, cara. Parece que os caras estão anestesiados, olhando o Maracanã, ou sentiram alguma coisa. Agora, você tem do outro lado a Arrascaeta,
Você tem Gerson, você tem De La Cruz. Tem técnico. Tem Cebolinha. Tem Cebolinha. Porque você sabe, o Mateuzinho treinou, acho que com o Cebolinha umas 300 mil vezes. Sabe que o Cebolinha vai pegar, vai jogar pra dentro. Põe esse gol que o Paulo tá falando. É o primeiro gol do Cebolinha. No primeiro lance. Por Sabe favor. que o jogador vai pegar a bola, vai Paulo. jogar. Olha lá, Paulo. Olha lá. Não chega mais. Não chega. Mas como o o Miller- Hugo falhou aí, hein? O Hugo falhou nessa bola aí. De novo, De Chicão, novo. os Falhou. mesmos erros de marcação. Dando muito espaço. Não foi E o um, Hugo dois, pulou foram dois, atrasado. três O gols. Miller sempre fala uma coisa e eu estou procurando ter esse entendimento. Ou seja, a minha visão, o Mateuzinho corre de lado e não corre na direção do jogador lógico. fazer o abafo, Miller. Não, Ou veja qual bem, que é a visão que você tem do lance? A primeira coisa é que o Mateuzinho, quando o Cebolinha domina, ele vai se afastando para trás. É isso. E fica de lado. E fica, quer dizer, E fica vai de se lado. afastando de lado, já está totalmente desequilibrado ali. E o Cebolinha, essa jogada dele é típica dele, né? Ele corta para dentro, olha só, e dá a chapada. Cantinho. Agora, foi no canto do Hugo, né? Eu concordo com o Chico, ele falhou. Você acha? Foi no canto do Hugo. Mas, gente, o time não tem técnico. Não, no e é um Corinthians, lance, isso não interfere? tem nada a ver com o treinador. Ué, Não tem nada a ver com o Não treinador. Só queria mandar um abraço pro Donelli. Você tem vários jogadores experientes aí. Todos os gols foram falhas individuais. Tá. Ali, o Mateuzinho tem que dar o fundo pro jogador. Tô certo ou errado? Professor, Eu tenho uma outra leitura ali. Boa, né? boa, Você legal, tem legal. se você puder passar o lance, Eduardo. Vamos lá. você tem o Garrido. Você tem o volante que ele corre atrás do Garrido. meia. É o Carrilho. Né? Fica o Carrilho esperando o Mateus. Aí, ó, parou aí. Nesse Ayrton momento. Lucas, Ayrton Se o volante que tá vindo espera o Cebolinha, Ele e fecha- o lateral pega o que passa. Tava Faz a neutralizando. transferência de boca. também. De boca. Ali, né? Também. Parou ali, ó. Só Não ali, fizesse a troca ali. Faz a troca ali, se o Mateuzinho pega o do fundo e o volante e o Carrilho vem em direção do Porque ele é do travador, Cebolinha, o Mateuzinho. o Cebolinha ia vir pra dentro. Ia dar de cara com o Carrilho, o Mateuzinho ficava O Carrilho pelo... fez? Foi atrás do lateral. Eles inverteram. E eles inverteram e o menino trouxe pra dentro. E é isso que eu era uma falo, comunicação. Garra, que não é problema do treinador. Não é problema do treinador. São é jogadores comunicação. experientes. São jogadores experientes. Então essa falha de comunicação no Corinthians foram em todos os gols. E se você pegar os jogos do Flamengo, o Cebolinha faz no mínimo umas 5 jogadas. É jogada Essa aí. característica Essa daí dele. ela faz 5. igual o Estevão no Palmeiras, da direita pra Isso, esquerda. trazer né? pra esquerda. Coloca o Ele gol só do sabe Arrascaeta. fazer isso, Só sabe fazer isso. Ô, filho, faz bem, viu? o segundo gol do Faz Flamengo. bem, mas só sabe fazer isso. O Edu está citando uma coisa muito procedente. Todo mundo sabe a jogada do Cebolinha, sempre aquela que ele puxa para dentro para bater. Aí o gol do Arrascaeta, Edu, qual é a sua visão do jogo? Aí depois passo com vocês também. Ó. Falhou de novo o goleiro, hein? Mas que isso, Chico? Falhou de novo Quero o mandar um goleiro. abraço pro Donelli, Ele hein? curtou o braço na hora que Coração a bola peludo. chegou. Até a rodada passada, Olha lá, a culpa sempre era ele do curta o Donelli. braço. Ele encurta o Aí braço. trocou o Hugo agora é culpa do Hugo. Não é culpa do Hugo, ele encurta o braço. Como é que o o Hugo goleiro não tá vai sem pra bola e ritmo. encurta o braço? Manda embora os dois, então, Donelli. Edu, Hugo. a avaliação de posicionamento do ataque do Flamengo e do Corinthians, o que você vê nesse lance? Assim, vamos falar, mas Claro. ali o zagueiro tem que, quando sair. E aí Gustavo o Henrique. Arrascaeta. Gustavo Gustavo Henrique. Aí o Arrascaeta, dentro da meia-lua ali, você pode colocar 2 goleiros ali. Ele só vai fazer chega- gol. Põe o Gustavo Gomes ali, se ele não dá uma chegada no Ele atacante. chegou e só fez sombra, é isso? Não, ele chega atrasado. E hoje- Gustavo Henrique chega E atrasado o no que o lance. Paulo falou, né? Hoje, assim, o Flamengo é um time que troca a bola, né? E hoje, principalmente hoje, trocou muita bola dentro da área do coisa. Muita bola, Sim. muita combinação, um pro outro, um pro outro, um pro outro, né? Agora, o Chico Lang já meio que condenou o Hugo em 2 gols. Quero ver agora o terceiro gol. Solta o terceiro gol aí, Mas então. aí, E se não fosse o Hugo, Miller, era pra ter sido 7 ou 8. Com certeza, mas ali... Viu, seu Chico Lang? Não, mas você vai me desculpar, mas nos 2 gols ele falhou. E nesse Tá. aí? Deixa eu ouvir o Não, Miller, nesse depois aí, eu pelo vou amor pra de esse Deus. embate com o senhor. Pois não, Miller? Veja bem, Rafa, o meio-campo do Corinthians era um meio-campo que nem marcava, nem marcou e nem jogou. Veja bem, o meio-campo do Flamengo marca e joga. Então a dinâmica de jogo do meio-campo do Flamengo, ela é objetiva, ela é rápida. Pode ver esse gol mesmo. O Ranieri, ele come mosca.
Porque tinha que ter acompanhado o Arrascaeta, que não tem velocidade. Em 10 metros quadrados ali, o Arrascaeta deu tapa no Pedro, o Gustavo Henrique também devia ter chegado, ele acompanha a tabela, o Pedro ajeita para ele, só que o Ranieri tá correndo atrás do Arrascaeta. Quer dizer, aí o Arrascaeta inteligente, ele chutou entre as pernas do zagueiro do Atlético André Ramalho e fez o segundo gol. Agora, nesse terceiro gol aí, isso aqui é o quê? Não, e aí, num lance desse, é o beabá do futebol. Tocou pro goleiro, abre aqui para dar opção pro goleiro passar a bola. Diagonal. Na diagonal. Isso aí é o beabá. Isso, de novo, Gustavo Henrique, olha lá, fica parado, é muito lento. Ali não é pra rifar? Ali é pra rifar, o cara tá em cima dele. Solta o pé, Esse negócio de goleiro... Mas dá opções. Edu, dá opções. Assim, eu confesso que eu tenho 57, vou pra 58 anos, mas eu sou de uma época, o Leão diz isso aqui, o goleiro tem que pegar com a mão. Né? Ok, o futebol vai se modernizando, você pode jogar com o pé, mas não pode ser toda hora. Não é uma bola pra rifar? Você tá jogando contra o Flamengo, Maracanã. As bolas. Né? Ou depois desse lance. Tava 2-0, você entrega a paçoca. Como é que trabalha hoje com essa ideia de goleiros que, na sua grande maioria, estão habilitados a pegar com a mão, mas tem que fazer esses caras jogar com o pé? Como é que é isso pro treinador, Edu? Eu tenho uma ideia, né? Eu vejo assim, você tem que separar o que é coragem e o que é loucura. O que é loucura, você rifa a bola. O que é coragem, você tem que dar. Ele tem a qualidade. Aí, nesse jogo, né, os zagueiros do Flamengo, se você observar, estão para frente do círculo central. Então, às vezes, né, você tem um movimento de pedir essa bola para o espaço, de fazer, né? Parece que hoje é feio você fazer essa bola. O Palmeiras é bicampeão brasileiro, o Gomes fatiando ela e o Rony. Mesmo, o próprio Everton. O Everton e o Rony fazendo gol. Então, assim... O Flamengo ele tem uma marcação muito forte em cima, né? Com 3 homens em cima, sobe com seus 3 meias ali. Os zagueiros vêm para dentro do campo. Então, uma bola nas costas do zagueiro, você faz 1, 2. A hora que o zagueiro não subir mais, aí você joga fácil. Agora, o Miller levantou com o Romero, o Yuri e o Depay. Aí o Flamengo pega, põe só um atacante. Apesar que o Cebolinha volta e tal. Quem deu o bote ali no lance? De La Cruz. Agora, Paulo, o Miller levantou a história de que no meio de campo do Corinthians, né, jogando com 3 lá na frente, tinham 3 no meio, o Flamengo monopolizou o setor. Deixa eu voltar com o Silvestre no Rio de Janeiro. Ele ouviu o Orlando, Silver, parece que foi questionado. Não é? Foi questionado sobre ter jogado com 3 atacantes contra o Flamengo e deixou no meio campo o Ranieri, que também o Ranieri não, o Carrillo que jogou pelo lado direito aberto. Ranieri também. Ficou Ranieri e Bidon, pouca gente no meio campo. Ele foi questionado sobre isso, hein, ô Silvestre? O técnico que se despediu hoje do Corinthians, o técnico interino, Silvestre, que está lá no Galeão, onde o Corinthians há pouco embarcou para São Paulo, Silver? Sim, grande Orlando Ribeiro, que hoje não teve uma noite legal, uma tarde legal depois de bons resultados no comando interino do Timão, até entregar o bastão para o Dorival Júnior. Mas sobre o esquema tático, no campo aconteceu uma coisa, mas ele pensou outra. Vamos ouvi-lo. Quando a gente fala num 4-3-3, na realidade nós estávamos num 4-4-2, o Romero conseguia fechar um pouco mais os outros jogos e tentou nesse, só que nós temos que colocar também que nós levamos o gol muito cedo, né? Então aí eu acredito que as estratégias vão ficando um pouquinho de lado, né? E aí até se ajustar novamente em campo, até eles entenderem o jogo novamente, foi um momento que nós levamos o segundo. Então, foi bem difícil o jogo. 3-3, com a ideia do Romero voltar por dentro, ora até o Memphis Depay, que se machucou lá para os 30 e pouco da primeira etapa e preocupa para o próximo jogo. Mas na prática não deu certo também, porque o Corinthians tomou os gols muito cedo. Já era no campo 4-4-3, 4-4-2, né? Mas o Romero jogou muito aberto. Eu, particularmente, e quero ouvir o pensamento do Eduardo Batista como treinador, jogar com o Flamengo. Que é lá no Maracanã, que é o grande favorito para conquistar o título. Velho, eu tô lá ali de interino, 4 nesse meio, não tem conversa. 3 volantes, né? 3 volantes, 4 e vamos monopolizar onde o Flamengo tem muita liberdade. E a defesa sofrendo demais, Edu. Por que você vai jogar com o Romero se ele nem marcador com todo respeito ao Romero? Outra coisa, você pode mexer no time. Porque você tem jogadores que flutuam. Fazer trocação com o Flamengo não é fixo. O Gerson não joga fixo.
Então, o De La Cruz não joga fixo. Então aí você tem esse monte de cara ali e não sabe quem marcar. Edu, era para 4 homens no meio campo do Corinthians para dar mais sustentabilidade para a defesa? Eu acho que esse problema não é número, até porque o Corinthians tinha os 3 volantes ali. Né? Ele tinha o Bidon, ele tinha o Carrilho, né? Só que a gente viu muito o Carrilho que estava aberto pelo lado direito. Ele fez uma linha de 4 com o menino, com o Romero aqui pelo lado esquerdo. Isso. Então, assim, ele tinha fortalecido. O que eu vejo muito mais, independente da formação tática, né? Há uma velocidade muito alta do Flamengo em detrimento de uma velocidade mais baixa do Corinthians. Você podia colocar o número que você quisesse, a posição que você quisesse, né? O Flamengo sempre rodando mais alto, sempre mais rápido, sempre mais agressivo, sempre marcando mais alto. Né? E essa foi a verdadeira leitura, independente do sistema. Mas vamos falar a verdade, que depois que o Corinthians ganhou o título do Palmeiras, ele caiu demais. Caiu demais. Achou que acabou a temporada, né? Parece que acabou a temporada, não tem mais nada para jogar. Em relação aos jogadores, porque a comissão técnica saiu, uma nova está chegando, né, Chico? Uma nova está chegando, vamos ver o que vai acontecer. Agora, pois não, Miller. Garrafa, veja bem. Meu Deus, olha o jogador como é que tá. A palavra no futebol, as leis da bola, vou falar isso 200 vezes aqui, até as leis da bola não mudam, mas os treinadores, na sua maioria, mudaram elas. E estão sendo penalizados por isso. O Corinthians jogou como? Bidon, Ranieri. Tem uma palavra no futebol que diz assim, aproximação. É tão simples essa palavra, só que na prática é diferente. Na praticidade, se você não colocar ela em prática, acontece o que aconteceu hoje. Um chocolate grandioso. Foi chocolate, Miller? Meu Deus. O Ranieri, ele estava que nem uma barata tonta. Sabia quem marcava. O Bidon só joga com a bola no pé. O Garrido, ele parece um peladeiro. Estou julgando o jogo de hoje. Sim, sim. O meio campo do Flamengo, que eu acabei de falar de dinâmica de jogo, como é que eles jogaram? A imagem está bem clara. Como é que eles jogaram? Eles em 1 metro quadrado, eles faziam 2. 1, 2, o Léo Ortiz é um 10 de zagueiro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Como é que eles jogaram? O tempo todo assim eles jogaram. Arrascaeta, Gerson, o Pulgar e o De La Cruz. 1, 2, a dinâmica. E fora a chegada do Wesley e Ayrton Lucas nas laterais. E eles também, o jogador tem que entender que a área não é inimiga dele, é amiga dele. Só que muitos jogadores são inimigos da área. Então o que acontece? O Flamengo deu chocolate por conta disso. Além de ser um time melhor, além de ter muita técnica, Chico, a aproximação do outro. Essa aproximação, constantemente, a gente viu no jogo de hoje. E olha, a facilidade foi muito grande. Se não é o Hugo, era 7-0 e merecidamente. Agora, eu quero passar no lance do VAR. Do VAR teve o 4º pênalti. O 4º gol do Flamengo saiu num pênalti que pra mim não foi, que era a opinião da bancada. Aliás, o VAR, Sport e Fortaleza. Eu quero falar com o Silvestre sobre isso e vou perguntar ao Silvestre se o Orlando chegou a conversar com o Dorival. Só que antes, atenção... O Ramon Dias, lembra? É isso? O que ele fazia? Ele metia 3 volantes, né, jogador? E não estourava lá atrás. Porque a defesa, os volantes protegiam a defesa. Agora, se você abre, se quer bater de frente contra o Flamengo, não dá pra fazer trocação. Bom, então atenção Santo André, hein? Atenção Santo André e região. Há contato antes, depois do jogo com o Dorival Júnior, como é que foi esse relacionamento? Eles tiveram contato, foi depois do jogo? Será que o Dorival chegou a conversar alguma coisa sobre formação de time com o Orlando, Silveira? Sobre formação de time, eu seria leviano em confirmar. Mas o técnico interino Orlando Ribeiro conversou sim, o Dorival chegou, foi para vestiário, participou da roda, depois teve um breve contato também, trocando ideias com o Orlando após a derrota. Eu perguntei algo nesse sentido pro Orlando Ribeiro, vamos ver? Professor, como é que é entregar o bastão para o Dorival Júnior depois de uma pancada dessa, onde nada deu certo para vocês e parece que tudo aconteceu para o lado de lá? Boa tarde. É ruim, né? Eu conheço. Sai nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, com a mídia paulistada aí,
em choque, né, com o espetáculo do Mengão aí, venceu e convenceu aí 4-0, fora os ameaços aí no estádio do Maracanã, e agora assumiu a liderança aí da competição, chegou aos 14 pontos aí, superando o Palmeiras, e é líder aí, isolado aí, e também líder isolado no saldo de gols também aí. O Flamengo muito próximo aí e com grandes atuações aí de Felipe Luiz, né? O time estava um pouco mais para baixo, estava vindo de 2 empates contra o Vasco e contra o LDU fora de casa, mas agora venceu aí e convenceu aí com o show aí da equipe no Maracanã.